Bom dia, irmãos, graça e paz. Os irmãos já podem ir abrindo enquanto recebem a folha lá em Mateus capítulo 5. Nossa aula de hoje, a segunda parte, ética cristã, para além da igreja, refletindo sobre a ética cristã agora no nosso relacionamento com os não cristãos. E antes da gente começar a falar a respeito disso, ou melhor, da gente terminar, né, porque já começamos na aula passada, vamos terminar hoje. Eu quero dar uma olhada com vocês mais uma vez no calendário, no nosso cronograma final. Então, hoje ali, vocês estão vendo, Ética Cristã para Além da Igreja, dia 10/11. E preste atenção que essa praticamente é a nossa última aula, último conteúdo que nós vamos passar. Então, praticamente última aula com conteúdo hoje, porque na semana que vem, a gente já sabe que não vai ter aula, mas vai ter um apêndice dessa aula aqui, que a gente não vai terminar tudo, então vai ficar um apêndice para você escutar durante a semana. E no dia 24, quando nós retornarmos aqui, não vai ser uma aula, não vai ser conteúdo, vai ser a elaboração do projeto que eu já comentei com vocês. Nós vamos fazer aqui mesmo no período da aula, e aí eu já vou fazendo também as intervenções nos projetos, e também já explico mais detalhes a respeito do projeto, como vocês vão aplicar, mas de qualquer maneira, vocês vão, nesse apêndice que eu vou passar para vocês, eu já vou começar a explicar a respeito disso. Vocês vão receber no final da aula mais uma folha aqui, que já é desse apêndice ali, a aula 11, que são as considerações finais do curso, e o projeto de conclusão. Então, aqui já tem a folha que vocês vão levar hoje para casa, e aí vocês acompanham naquele apêndice ali, onde eu vou explicar os detalhes a respeito dessa atividade de encerramento. Então, esse apêndice é um apêndice que você não pode deixar de escutar, porque você vai precisar das informações para quando chegar no domingo ali do dia 24, você não ficar perdido aqui. Tá? Então, é importante que todos escutem o apêndice, e mais um aviso, não pode faltar no dia 24, porque o dia 24 é o dia do encerramento, praticamente, com as atividades, quer dizer, não tem como repor esse dia, porque é a elaboração do projeto. Se você ficar de fora, aí você cria um problema, principalmente para mim. Né? Oi, diga, Lucas. Não, daí não tem reunião. Ali a última aula presencial é no dia 24. Depois, nesse dia, vocês vão saber o que acontece na sequência, mas aí não é mais aula. Tá? Então, vamos retomar aqui o nosso curso. Depois, se alguém tiver mais dúvidas a respeito disso, pode falar comigo no final do culto, tiver alguma questão particular. Mas, no nosso último encontro, então, nós começamos a discutir, falar sobre esse tema. Sim, um último aviso que eu esqueci de comentar com vocês. Então, tem aqueles créditos das atividades que você tem que ter no mínimo 20 créditos, como eu falei lá no início, para concluir o curso. Então, já tiveram vários créditos ao longo desse curso, mas se por acaso você não fez quase créditos nenhum, não completou nenhuma atividade, aproveita essas últimas aulas, porque, por exemplo, nessa folha que vocês vão levar para casa, só aqui já tem 10 créditos que você pode ganhar. Esse apêndice vale mais 5 créditos que vocês vão escutar. E no dia da conclusão, dia 24, também mais 10 créditos. Ou seja, mesmo para aquele aluno que não fez nada o ano inteiro, não fez nada o ano inteiro, tem a chance de passar no final, né? Como geralmente é de costume que a gente faz. Né? Então, aproveite, se você não fez, para completar os seus créditos e atividades nesse período final. Tá bom? Então, voltando lá, nós vimos no nosso último encontro sobre a ética cristã para além da igreja, e basicamente a nossa pergunta norteadora era o seguinte: como o cristão deve se comportar em relação ao não cristão, em relação ao incrédulo, em relação às pessoas que não partilham da mesma fé que nós. E aí a resposta basicamente que nós vimos é o seguinte: tudo o que vale para o cristão que nós aprendemos, da ética cristã, vale também para o não cristão. Tudo o que nós praticamos
em relação aos cristãos, também devemos praticar em relação aos não cristãos. A única diferença que nós vimos é o propósito. No relacionamento na igreja, na comunidade, no corpo, nós temos o propósito de desenvolver a comunhão, o relacionamento, porque é assim que nós chegamos à imagem de Cristo. Agora, quando nós estamos nos relacionando com os não cristãos, o propósito é diferente, porque eles não compartilham ainda da mesma fé. Você não tem como aprofundar na comunhão com eles, mas é expor eles à realidade do reino de Deus que eles não conhecem. E assim eles podem ser impactados e assim eles podem migrar para a mesma fé que nós temos, se converter, como nós dizemos. Tá? Então, nós já vimos isso na aula passada. E aí, a questão que sobrou é o seguinte: ok, Ricardo, mas e aquelas pessoas, os não cristãos, que fazem mal contra nós? Aqueles que muitas vezes nos perseguem, nos maltratam, nos odeiam, querem nos destruir, por exemplo. Como a gente se relaciona, como a gente age, como a gente lida nesse contexto com estas pessoas especificamente. Então, esse é o tema da aula de hoje, para a gente concluir essa parte da ética cristã em relação aos não cristãos. E para isso, nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 5, que vocês têm aí na sua Bíblia. E, basicamente, é bom ficar claro o seguinte, que o Evangelho, a Bíblia, Jesus, os apóstolos, eles falam especificamente sobre essa questão. Sobre como os seguidores, no caso de Jesus, os discípulos, os apóstolos, os cristãos, devem agir especificamente com pessoas que querem o mal deles, que querem destruí-los. E o texto do Sermão da Montanha, então na sua folhinha ali você percebe que tem ali a resposta de Jesus, ponto 1, que a gente vai discutir, que é dito lá no Sermão da Montanha, que já conhece, Mateus capítulo 5, Lucas 6, e tem a resposta dos apóstolos, depois que a gente vai discutir também, que está lá em Romanos 12, 1 Tessalonicenses 5, 1 Pedro 3, e assim por diante. Então vamos começar com a resposta de Jesus a essa questão. Mateus 5, 38 em diante. Todos já acharam? Veja o que diz. Já lemos, mas vamos retomar aqui novamente e agora falar especificamente sobre isso. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas que se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhes empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás ou odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que nós lemos agora. Nós te pedimos que o Espírito Santo esteja aqui presente, que o Espírito Santo esteja abrindo
os nossos corações, as nossas vistas, para compreender toda a profundidade do Evangelho que o Senhor nos deixou. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para a gente analisar esse texto, a primeira coisa é preciso esclarecer aqui o que Jesus entende por inimigos. E no texto nós vemos 4 qualificações ali para inimigos. Né? Se colocar ali, pode passar mais uma vez? Isso. O texto de Mateus 5, você percebe, ouviste que foi dito, amarás o seu próximo, dirás os teus inimigos. Em seguida, Jesus dá 4 qualificações ali do que ele entende por inimigo. O que seria basicamente um inimigo aqui, nesse texto, para Jesus? Pessoas que vos maldizem, falam mal de você, pessoas que odeiam você, pessoas que maltratam você, e, por fim, pessoas que perseguem você. Pessoas que têm um objetivo de destruir você, resumindo. Pessoas que atuam, perseguir é isso, atuar ostensivamente para destruir, não é um ato isolado perseguir. Perseguir é um ato contínuo, é atuar ostensivamente contra uma pessoa, ou seja, tentar destruir essa pessoa. Então, em primeiro lugar, para Jesus, esses inimigos que ele está falando, são pessoas que praticam isso, que estão fazendo isso contra os outros. Mas, em segundo lugar, é preciso a gente perceber aí que Jesus está falando de um contexto bem familiar para os seus ouvintes, para os seus interlocutores ali na época, que eram judeus. E por que eu digo um contexto bem familiar? Quem eram os inimigos dos judeus naquele momento? Os romanos. Naquele momento, os principais inimigos, os maiores inimigos mesmo, que faziam tudo isso dos judeus, eram os romanos. E maldizer era o mínimo que os romanos deveriam fazer com os judeus. Aqueles exemplos que Jesus dá ali, logo acima, devia ser o cotidiano. Tapa na cara. Ele não fala se alguém te bater na tua face. Um romano dar um tapa na cara de um judeu era nada mais do que o dia a dia, do que o cotidiano, um soldado romano. Um soldado romano chegar a gostar da capa de um judeu lá e tomar a capa e levar embora, não interessa se foi herança de família, se foi a mãe, se foi a avó, eu gostei dessa capa, e levar a capa embora, era nada mais do que o cotidiano. Um romano, um soldado romano, chegar e obrigar a pessoa a caminhar 1 milha, e aí você entender por que vai obrigar a caminhar 1 milha. Não é caminhar 1 milha porque, preciso de companhia. Tem um negócio aqui com 50 quilos, você acha que eu vou levar isso aqui? Pega um judeu lá, faz ele carregar 1 milha isso aqui e levar onde a gente quer que leve. Isso é carregar 1 milha, é andar 1 milha. Obrigar a andar 1 milha. Então a gente tem que entender aqui, em primeiro lugar, que esse inimigo que fazia tudo isso, era uma situação completamente dentro do cotidiano dos judeus, de gente batendo na cara deles, mandando eles descarregarem coisa 1 milha, tomando as coisas que eles tinham. Maldizendo, odiando, maltratando. E aí, qual era a resposta, a reação dos judeus, dos hebreus, em relação aos romanos, que faziam tudo isso com eles? Qual era a resposta? Talvez quase natural. Era odiar. Odiar os romanos.
a pior espécie de gente para eles que poderia existir eram os soldados romanos que batiam na cara deles, que obrigavam eles a fazerem isso, que maltratavam eles. E o mínimo que os judeus faziam, o mínimo, era odiar. Porque o judeu é um povo de dura cerviz, e se eles tinham dura cerviz com Deus, imagine com os outros povos que os dominavam. Eles não baixavam a cabeça. Eles não se submetiam. E por isso haviam revoltas armadas, sangrentas. Haviam rebeliões dos judeus contra os romanos. E foi assim que surgiu esse grupo chamado de Zelotes, que surgiram com um cidadão chamado Judas Zelota, e os seus seguidores, que eram basicamente pessoas que se levantavam contra o Império Romano e praticavam atentados, rebeliões, e não pacíficas. E esse contexto, na verdade, não começou ali com os romanos. Basicamente começou no período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, 160, 200 antes de Cristo, quando os judeus estavam sob dominação do Império Seleucida, dos gregos. E os gregos também foram bastante cruéis com os judeus, e houve a famosa revolta dos macabeus. Um judeu chamado também Judas, por acaso, Judas Macabeu. Macabeu era um apelido que os gregos deram para ele, que significava martelo, porque tinha alguma coisa a ver com a maneira como ele lutava, como ele guerreava, era chamado de Judas Martelo. Não sei se ele usava um martelo. Mas um judeu extremamente duro, guerreiro, que comandou essa revolta dos macabeus e conseguiram tomar dos gregos algumas posições, partes da cidade de Jerusalém. Ou seja, os judeus criaram um exército, se revoltaram contra os gregos, tomaram partes das cidades, mataram os gregos que estavam lá e ficaram, durante 25 anos, no controle dessas posições. Mas aí o Império Grego foi subjugado pelo Império Romano. E aí os judeus perderam essas posições de Jerusalém que eles tinham. Baixaram a cabeça? Não. Eles se reorganizaram. Eles só alimentaram mais aquele ódio que eles tinham dos gregos, agora são os romanos. E aí eles começaram revoltas. E quando Jesus nasceu, estava no meio de uma rebelião, de uma das maiores rebeliões que houveram entre os judeus contra os romanos, que foi a rebelião da Galileia. Jesus estava bem no núcleo ali da rebelião. Alguns historiadores dizem que ele morava a poucos quilômetros do centro ali, do quartel-general, que comandava essa rebelião contra os romanos agora. E eles conseguiram conquistar o centro administrativo dos romanos na Galileia. Só que os romanos, o imperador romano mandou 6 legiões de soldados, 20.000 homens, e esmagaram essa rebelião. Trucidaram os judeus, e o saldo disso foi 2.000 judeus crucificados. 2.000 judeus crucificados.
Jesus nasceu, devia ser adolescente quando crucificaram esses 12.000 judeus, esses 2.000 judeus. Jesus viu isso acontecendo. Jesus convivia com os galileus que estavam ali, presenciaram tudo, o massacre desses judeus. Então veja, a gente não está falando aqui de questão de um soldado dar um tapa na cara do outro ou mandar carregar uma pedra. A gente está falando de uma coisa, de um ódio profundo por ter matado milhares de judeus, pais de família, mães, crianças. E por isso, o mandamento dos judeus, que eles seguiam, que era a Torá, como eles interpretavam, era esse texto que nós lemos. Ouvistes o que foi dito, Jesus falando. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Entenda-se aqui nas entrelinhas. Ame o seu povo, odeie os romanos. E todo mundo que dizia isso era aplaudido. E os messias, entre aspas, que surgiram antes de Cristo, diziam isso. Vamos acabar com os romanos. E era aplaudido, eram aplaudidos. Porque o que havia ali era um ódio profundo dos judeus contra os romanos. E aí Jesus aparece e ele diz isso aqui. Ouviste o que foi dito, né? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, ou os romanos. Mas eu ensino uma coisa diferente. Amarás o teu inimigo. Aquele que mete a bofetada na sua cara, aquele que matou o teu pai, aquele que matou o teu filho. Esse era o contexto. Aqueles que crucificaram 2.000 e deixaram apodrecendo lá para todos os judeus verem, seus entes queridos apodrecendo ao relento. E Jesus diz isso. E quando a gente começa a entender o que Jesus está dizendo, a gente percebe por que mataram ele, por que quiseram crucificar ele. Por que quando perguntaram Jesus ou Barrabás, falaram Barrabás, claro. E aí a questão aqui é a gente entender, a gente já comentou alguns momentos nesse curso, o que é amar os inimigos. Eu já comentei sobre o equívoco lá de Bertrand Russell, aquele filósofo que imaginava que amar o inimigo é gostar dele. E, na verdade, se a gente vê bem aqui os textos, a gente já vai ver, a gente vai perceber que amar o inimigo é uma arte que não tem nada a ver com gostar dele ou não, porque você pedir para alguém que faz um mal do tamanho que os romanos estavam fazendo, para você gostar dos romanos, é você pedir uma coisa impossível. O filósofo está certo. Mas quando Jesus fala para amar os inimigos, ele explica bem objetivamente o que ele está falando. E eu coloquei na folha de vocês ali, letra B, Jesus ensina a amar os inimigos, letra C, o que era amar os inimigos? E aí o ponto 1, basicamente ali, é não pagar o mal que nos fazem com o mal. Se você vê o versículo 39, coloca na tela ali, por gentileza, também. Jesus disse, ouviste o que foi dito, dente, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. E você, para entender esse não resistais ao mal, basta você ler a sequência e também os textos que os apóstolos depois vão dizer. Por exemplo, pode passar, Romanos 12, Paulo falando,
ele fala literalmente aí, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. 1 Tessalonicenses 5:15, Paulo fala de novo, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Se você ler 1 Pedro, Pedro diz, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, quando Jesus está falando, não resistais ao mal, ele está dizendo, não pague o mal com o mal. Não tem nada a ver com gostar do inimigo. Tem a ver com uma ação objetiva. Não pague o seu inimigo com a ação que ele fez contra você. Ou seja, se alguém te agride, se alguém te maldiz, se alguém te persegue, se alguém te maltrata, você não paga na mesma moeda. Você não paga ódio com ódio, você não paga maldição com maldição, você não paga perseguição com perseguição, você não declara guerra a quem te declara guerra. Mas aí isso pode levar alguns a pensar o seguinte, que a mensagem de Jesus é não reagir. Se alguém te dá uma bofetada na cara, você fica ali caído, chorando, quietinho. Se alguém pratica uma maldade, você fica lá encolhido. Você não reage, você apanha quieto. Nunca faz nada. Você se submete ao mal que é feito a você. Alguém pode pensar e até achar estranho, falar, não sei se isso, não consigo aceitar isso. Você está falando que Jesus está dizendo para a gente apanhar, ficar quieto, não fazer nada. E aí que está o grande engano. Porque Jesus não está ensinando para você apanhar quieto, para você não reagir. Um teólogo chamado Brian McLaren escreveu um livro muito interessante, que eu recomendo para vocês depois, quem quiser. A Mensagem Secreta de Jesus. E ele fala basicamente isso, que nesse texto do Sermão da Montanha, nessa parte, Jesus está ensinando uma mensagem poderosíssima, que não tem nada a ver com você não reagir ao mal. Muito pelo contrário, Jesus está ensinando a reagir ao mal. E por que ele diz isso? Porque as pessoas não percebem muitas vezes o que o texto está dizendo. Mas aqui eu vou ilustrar e vai ficar muito claro. Vamos pegar um homem aqui mais forte do que eu, pode ser o Paulo que está aqui perto. O Tiago, não sei se é mais forte, então vou escolher o Paulo. E o Paulo já está acostumado com esses teatros improvisados aqui, né? Olha o que Jesus está falando. Ele não está falando para você apanhar e ficar quieto. Por exemplo, Paulo me dá uma bofetada na cara. Pode dar. Capricha, com força. Pode fazer. Não, faz direito isso aí. Bateu, o cara caiu, fica lá chorando, coitadinho de mim. Ele não está falando isso. Ele está falando, se alguém te bater numa face, faça o quê? Então veja o que ele está falando na prática. Agora me dá uma bofetada de novo.
Tá, de novo. Pode continuar. Tá, de novo. Eu pergunto para vocês, uma pessoa que tem essa atitude que eu estou tendo agora, é uma pessoa que está com uma atitude de subserviência? Sim ou não? É uma pessoa que está com uma atitude de coitadinho, que está apanhando o coitado e não pode fazer nada? Veja, essa atitude que eu ilustrei aqui para vocês é de uma pessoa que ela se levanta novamente, se coloca perante a pessoa, se quiser bater, bate de novo. Eu não estou me submetendo ao mal, só que eu estou fazendo uma escolha, que eu não vou atacá-lo. Eu poderia, mas eu não vou. Pode sentar, Paulo, obrigado. E veja, é a mesma coisa nas outras situações. Se o cara tomar a sua capa, dá isso aqui. Você vai atrás dele e fala aqui, ó. Espera aí. Está aqui. Leva essa aqui também. Essa é a atitude de um coitadinho que não consegue se defender, que está apanhando sem fazer nada. Essa é a atitude de uma pessoa que está reagindo ao mal. Só que está reagindo ao mal, escolhendo não pagar na mesma moeda, com a mesma violência, da mesma forma. E se você lembra, Jesus falou para Pilatos: eu não sou coitadinho. Se eu quisesse, agora eu oraria para o meu Pai e Ele enviaria 12 legiões de homens, de anjos, para me livrar. Eu não estou fazendo isso porque eu não quero. Simples. Porque eu escolhi não reagir. E quando Jesus está contando esse sermão, ele está falando a mesma coisa. É assim que os filhos do Altíssimo agem. Carregue essa pedra para mim 1 milha. O cara mal vai conseguir chegar no final da 1 milha com aquela pedra carregando. Ele não aguenta nem ficar de pé. E os soldados zombando, tirando sarro. E quando os soldados o dispensam, o que ele faz? Ele reúne as últimas forças que ele tem, se levanta, pega a pedra novamente e continua carregando. Depois de dispensado. Essa é a atitude de um coitadinho que não consegue se defender, que só não reage porque não tem força para reagir, não tem poder, não tem uma arma. Essa é a atitude de alguém que, se quisesse, poderia reagir, mas escolheu não reagir. Então é isso o que Jesus está ensinando aqui. Não pagar o mal com o mal. Mas além disso, e principalmente, o que o autor do livro diz, Jesus está ensinando é reagir ao mal, mas com a coisa exatamente oposta do que está sendo feito para você. Reagir ao mal com o bem.
E aí o texto continua. Se alguém maldiz você, qual é a reação do cristão? Fazer exatamente o oposto. Isso é dar a outra face. Isso é carregar a pedra mais uma milha. A pessoa, quanto mais ela ofende você, quanto mais ela maldiz você, mais você abençoa ela, mais você fala bem dela. E se a pessoa odeia você, que é a outra parte do texto, o que Jesus manda fazer? Fazei o bem ao que vos odeiam. Quanto mais a pessoa te odeia, mais você faz o bem contra ela, ou a favor dela. E se a pessoa te maltrata e te persegue, quer te destruir, o que você faz? Orai. E não é aquela oração, Deus, pesa a mão, manda os teus anjos para acabar com esse povo. Olha o contexto ali, não vai entender errado. Você ora abençoando. Deus tenha misericórdia, Deus abençoa a família dessa pessoa, Deus cura as dificuldades físicas. Fazer exatamente o oposto daquilo que estão infligindo a você. Isso é reagir. Isso não é apanhar quieto. Para o cristão, isso é reagir contra o mal. Então, na sua folha, eu coloquei aí o que é amar os inimigos. Em primeiro lugar, é não pagar o mal com que nos fazem com o mal. Em segundo lugar, é pagar o mal que nos fazem com um comportamento precisamente oposto ao que recebemos. Pagar o mal com o bem. E aí, na sequência, na sua folha, tem ali, por que amar os inimigos? Jesus continua explicando. Em primeiro lugar, porque assim é Deus e os seus filhos verdadeiros. Coloca lá o texto. Ele fala, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Deus faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Então veja o que ele está dizendo, Deus é assim. Deus não faz o bem só para os bons. Deus faz o bem para bons e maus, para justos e injustos. E se Deus é assim, aqueles que servem a Deus também são. Então, em primeiro lugar, porque assim Deus é e os seus filhos verdadeiros. Em segundo lugar, porque se você não fizer, você não faz diferença nenhuma em relação ao incrédulo. Ele diz lá, se vocês amam os que vos mandam, amam, que galardão vocês têm? Não fazem os publicanos ali, publicanos sinônimo de pecadores, pessoas que não conhecem a Deus, que não têm relação com Deus? Não fazem eles mesmos? Mesma coisa? Não tem diferença para você e o incrédulo, para você e alguém que não conhece a Deus. Não tem diferença nenhuma. E em terceiro lugar, porque se você não fizer, não terá recompensa, qualquer recompensa, é o que ele está dizendo ali também. Que galardão tereis? Não tem galardão nenhum, você não tem recompensa nenhuma. Você está fazendo exatamente o que os não cristãos fazem, você está vivendo exatamente segundo a filosofia desse século.
Irmãos, se a gente não tem essa filosofia, se você não tem essa filosofia, você pode ser qualquer coisa, menos um seguidor de Jesus. Menos um filho do reino de Deus. Como o cristão se comporta, resumindo, diante de pessoas hostis, diante de pessoas que lhe fazem mal, diante de pessoas que maltratam, que perseguem. Como o cristão reage? Qual é a resposta? Estão em dúvida? O cristão reage fazendo o bem a essas pessoas. Esse é o Evangelho de Cristo. E aqui é interessante um parênteses, porque esse ponto é importante principalmente nos dias de hoje. Talvez a gente poderia dizer no Brasil de hoje, em que os cristãos, talvez influenciados por maus líderes, por falsos profetas, por falsos mestres que estão por aí à torto e à direita, e que pregam exatamente o oposto do que Jesus está pregando. Que contra os inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles que atentam contra nós, aqueles que atentam contra a fé, nós devemos reagir com força, com vigor, subjugando-os, colocando nos seus lugares, usando os mesmos instrumentos, as mesmas armas. E assim, eles apenas negam o Evangelho de Cristo. Jesus falou, nos últimos dias virão falsos mestres, falsos profetas, que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. E não faltam pessoas assim. Não faltam líderes assim, que estão enganando os escolhidos, ou quase. E os que ainda não se decidiram estão enganando, certamente. Nós seguimos a Jesus Cristo, ao Deus encarnado, que deu o caminho exato. Isso aí é inequívoco, isso não tem, a clareza aqui é cristalina. Como raras vezes Jesus foi, né, às vezes ele não é muito claro, mas aqui ele deu exemplos concretos, claríssimos. E lembra, ele não estava falando para pessoas que de repente querem odiar desafetos políticos ou coisas do gênero, está falando para pessoas amarem pessoas que mataram sua família. Pessoas que estavam tomadas profundamente pelo ódio, mas não sem razão, porque tiveram suas vidas completamente destruídas. E Jesus está falando, não entrem nesse caminho, ou saiam desse caminho. Alguém levantou a mão? André? Certamente existe uma guerra. Existe uma guerra, mas como Paulo fala,
questão não é a guerra, a questão é a maneira de enfrentar a guerra. A questão é os métodos para enfrentar a guerra. Ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que você acha que ele está dizendo quando ele fala assim, as armas da nossa milícia não são carnais? A gente não está guerreando com essas mesmas armas. O mundo guerreia com armas de força física, com armas políticas, com todo tipo de arma. Nós guerreamos com armas espirituais, que são capazes, as únicas, de destruir fortalezas. E você faz isso quando você obedece a Jesus. Você está destruindo o mal. Você não está destruindo as pessoas, você não está destruindo situações, você está destruindo o mal que está por baixo daquilo que você não enxerga. Lembra quando foram buscar Jesus para prendê-lo? Soldados se aproximando. Jesus não se referiu a eles como, vem aí o mal está se aproximando, os soldados romanos. Ele diz, aí vem o príncipe desse mundo. Olha como Jesus se referiu à situação dos soldados romanos virem prendê-lo. Aí não vem o Sebastião, não vem o seu João ali no cavalo com as suas armas. Aí vem o príncipe desse mundo. Jesus está olhando e está vendo por trás das circunstâncias. E aí quando Pedro saca a espada, para impedir que o mal seja feito contra Jesus, corta a orelha lá do soldado. O que Jesus fala para Pedro? O que você está fazendo, cara? Parece que não andou comigo esse tempo todo. Ele não disse isso, claro. Onde você estava? Estava dormindo, pelo jeito, quando eu falava? O que ele disse para Pedro? Guarda essa espada, cara. Quem vive pela espada vai morrer pela espada. A gente não faz isso, a gente não pratica isso, a gente não rebate o mal que é feito contra isso. Por quê? Porque a gente está enxergando o príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo vai ser derrotado quando eu estiver lá em cima, sem reagir ao mal. E aí o ponto que muita gente não entende. Por que se enfatiza tanto na Escritura que ele não abriu a sua boca em momento nenhum? Porque ele estava vivendo exatamente o que ele pregou. Não resistais ao mal. Ele era chicoteado, ele não abria a boca. Carrega a tora da cruz, ele não abria a boca. Colocou, ele pregou, escarnecendo, ele não abria a boca, não abria a boca, não abria a boca. Quer dizer, ele não reagiu ao mal, em momento nenhum. Ele estava encarnando o que ele pregou, e ensinou para os discípulos viverem. Só que Jesus não só não reagiu ao mal, ficou lá como coitadinho, sendo torturado, sendo morto. Lá no auge da agonia, da tortura, ele pagou o mal com o bem. E ele fez isso quando ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele perdoou. E naquele momento, ele pagou, ele reagiu ao mal com o bem. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa, segundo Brian McLaren lá, é a mensagem secreta de Jesus. Porque nunca ninguém havia pregado isso. E por isso, esse é o caminho que nós trilhamos.
Estão tentando nos destruir, que nem diz o corinho, né? Nós não pegamos em espadas para reagir. O que eles estão fazendo? Estão nos caluniando? Então vamos bendizer a eles. Então vamos abençoar a eles. O que eles estão fazendo? Estão tentando nos destruir, nos perseguir? Então o que é o oposto a isso? É ajudar, praticar o bem? Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso. E aí alguém pode dizer assim, Ricardo, mas se a igreja fizesse isso, a gente seria completamente trucidado, destruído. E é por isso que tem a outra passagem, a resposta dos apóstolos, que vai esclarecer que não é isso que vai acontecer, não. Não é isso nem um pouco, exatamente pelo contrário. Mas eu vou deixar isso somente para o nosso apêndice, porque senão eu teria que parar no meio, aqui na metade, não vale a pena. Que é a parte de Paulo em que ele vai dizer exatamente: quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se teu inimigo tiver sede, lembra quem são esses inimigos? Dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso, você vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele. E quando eu leio esse texto, irmãos, Jesus não chegou a ensinar esse ponto, vocês leram no Sermão da Montanha, mas Paulo está ensinando uma coisa aqui que Jesus não disse, e eu acredito porque ele teve essa experiência na vida dele. Porque vocês sabem que quando Estevão foi apedrejado, Paulo estava lá. As vestes de Estevão foram depositadas nos pés do apóstolo Paulo, ele viu tudo, consentiu, e na verdade ele que estava comandando aquilo. E ele viu Estevão imitando a Jesus e dizendo, sendo apedrejado, perdoa-lhes. Não lhes impute esse pecado. Ele viu isso acontecendo. E aquilo deve ter ficado cozinhando na cabeça dele. Deve ter ficado queimando na mente dele. Ele não devia conseguir dormir à noite, revivendo, vendo aquilo que ele nunca viu em lugar nenhum, nem no judaísmo, nem na filosofia grega, nem em lugar nenhum. Alguém que, sendo apedrejado, recebendo o maior mal que alguém poderia receber, e está pagando com o bem, perdoando essas pessoas. Eu acredito que ele está falando isso de experiência própria. Quando você faz isso, você incendeia a mente, o cérebro, a alma da pessoa. Mas eu concluo essa reflexão no apêndice, então. Mas eu acredito que a essas alturas já está perfeitamente claro qual é a postura do cristão e por que os equívocos que têm acontecido hoje, muitas vezes entre cristãos, são tão tristes também, porque não entenderam a mensagem de Jesus. Irmãos, então só para a nossa palavra-chave, eu falei ou não? Não, é inimigo, a palavra-chave é inimigo, para quem não está assistindo, vai assistir depois, ouvir depois a aula. A folha vai ser entregue para vocês agora, dessa aula. Só preste atenção que no verso da sua folha tem a palavra-chave de hoje, da aula de hoje, e tem a palavra-chave, ou as palavras-chave do apêndice.
Então, essas palavras-chave do apêndice são duas que vão ter, tá? E você anota no momento que você estiver escutando o apêndice em casa dessa aula, tá? E aqui na folha que vocês vão receber da aula 11, aí vai ser disponibilizado também pela internet as instruções, mas daí vocês vão preencher essa folha com base naquilo que eu vou explicar nesse apêndice, tá? São 5 projetos que você posteriormente vai poder escolher para desenvolver no dia da conclusão da nossa última aula. Tá? Então, você já pode ir refletindo sobre os projetos, você tem que escolher um, tá? Não precisa escolher mais do que um, mas se você quiser preencher mais do que um aquilo que está pedindo, você pode, mas tem que escolher no mínimo um projeto. Tá? Eu vou pedir para a Priscila entregar, mas antes vamos orar e encerrar essa parte. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, na Tua presença, meditando sobre a Tua palavra, sobre o ensino ali de Jesus no Sermão da Montanha. E nos ajude agora a colocar esses ensinamentos como princípios máximos da nossa vida, como filosofia da nossa vida. Não permita que ventos de doutrina, de falsos mestres que estão espalhados por aí, nos desviem da verdade que o Senhor próprio nos ensinou e que está clara e patente no Teu Evangelho. Muito obrigado por esse tempo, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.